Bom, gente, então vamos retomar, conforme eu disse com vocês, para vocês, meu objetivo é ainda fazer um pouco mais de revisão, né, abordar mais alguns assuntos que já para poder prepará-los aí para a prova, né, semana que vem. Então, tem alguns exercícios aqui que eu já deixei assim já selecionados para a gente conversar um pouco melhor, tá? Então, eu vou pegar o exercício do livro. Eu vou pegar aqui, né, do capítulo 6, e do capítulo 6 eu vou pegar o exercício 21. O 21 tem letra A, B, C, D, isso, A, B, C e D. Eu vou resolver agora com vocês a letra B e a letra C. Então, vamos lá. O que diz o exercício 21, né? Determine os valores desconhecidos. Então, quando a gente analisa os circuitos, né, tem alguns parâmetros, algumas grandezas que ele pede para poder calcular. Por exemplo, na letra B, é um circuito paralelo. Deixa eu desenhar o circuito aqui rapidamente. Ok, essa tensão aqui não foi dada, então a gente precisa de calcular. Está aqui, a letra E, só põe assim, ó, então aqui é uma grandeza que a gente precisa de determinar, tá bom? Tem um resistor de 6 ohms, está aqui, ó. Seis ohms. Depois tem outro resistor de 9 ohms. E um último resistor de R, que ele não fala de quanto que é. Então, a gente precisa determinar esse valor de resistor. Além disso, nós precisamos determinar a corrente total do circuito, I, pediu para ser calculado. Pediu para calcular também o valor da resistência total do circuito. Foi dada essa corrente aqui, ó, de 2 amperes. Essa corrente nós precisamos determinar, que ele chamou de I2. E essa corrente aqui também, que é de I3, tá bom? Então, vamos lá, vamos começando aqui, a gente analisando o circuito. Ele deu também um outro parâmetro, 2, 3, 6, ok. Muito bem. Deu que essa potência aqui, ó, desse resistor, é de 12 watts. Então, olha só, 12 watts, e 3 o valor de R, 9 ohms e 2, 6 ohms, 2 amperes, R total tem que ser determinado, e a tensão do circuito e a corrente do circuito. Então, um parâmetro que a gente consegue determinar de imediato é a tensão E, considerando que é um circuito paralelo, e a tensão é a mesma para todos os componentes. Então, de quanto que vai ser essa tensão E? Vai ser 2 amperes vezes 6 ohms, né? Que seria I1 e R1, né? Vamos chamar assim. Então, eu vou colocar assim, direto nos valores. 2 amperes, que é a corrente nesse resistor, e o valor da resistência, que é de 100 ohms. Desculpa, 6 ohms. Então, a tensão elétrica do circuito é de 12 volts. Então, o primeiro parâmetro que foi determinado. Sendo assim, agora a gente consegue determinar a corrente I2, que é a corrente no resistor de 9 ohms, porque a tensão elétrica é a mesma em todos os componentes. Então, nós temos que I2 vai ser igual a 12 volts dividido por 9 ohms. Então, I2 será de 1,33 amperes. Tá aí, ó. Então, determinamos também o I2.
Ok. Olha, a gente não consegue achar o valor de I3, por quê? Desculpa, conseguimos. Eu vou refazer minha frase, né, minha afirmativa. A gente não consegue achar o valor de I3 pela lei de Kirchhoff, porque a gente não sabe de quanto que é a corrente total. Mas, em compensação, a gente já sabe que potência é igual a tensão vezes corrente elétrica, e dali a gente consegue achar o valor da corrente elétrica, né? Então, vamos lá. Corrente, se potência é tensão vezes corrente, corrente, então, vai ser potência sobre tensão. Então, vamos considerar o seguinte, ó, a corrente I3 vai ser igual potência, 12 watts, dividido pela tensão elétrica, 12 volts. Então, I3 vai ser igual a 1 ampere. Bem, então nós já temos o valor de I3, de I2, e a corrente no primeiro resistor já foi fornecida, que é de 2 amperes. Sendo assim, agora a gente consegue calcular a corrente total do circuito. Porque corrente total vai ser igual a I1 mais I2 mais I3, né? Circuito paralelo. Que é igual, então, a 2 amperes, né? Já foi fornecido, mais o I2 que a gente calculou, que é 1,33, mais 1 ampere, que é a corrente de 3 que a gente calculou. Então, sendo assim, a corrente I, né, eu coloquei total, mas no enunciado fala somente I, será de 1 com 1,33 dá 2,33, com 2 dá 4,33 amperes. Então, I vai ser igual a 4,33 amperes. Tá aí. Bom, o que está faltando a gente calcular? O valor do resistor, né? R. Olha, R vai ser igual a tensão elétrica da fonte dividido por I3, que a gente já sabe de quanto que é o I3. Tensão da fonte, 12 volts, dividido por I3, 1 ampere. Então, o resistor R vale 12 ohms. Tá aí. Bom, ok. O que mais que a gente está faltando achar? A gente já achou a resistência total, né? A resistência total do circuito. Então, resistência total eu posso pegar a tensão elétrica do circuito e dividir pela corrente total do circuito, né? Acho que é a forma mais simples de calcular a resistência total. 12 volts dividido por 4,33 amperes. Sendo assim, a resistência total será de 2,77 ohms. Existe outra maneira de calcular a resistência total, obviamente. Como é um circuito paralelo, e a gente sabe os valores de todos os resistores, a gente poderia dizer que a resistência total é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, depois inverte essa conta, né? Ou seja, seria 1... o sistema está muito lento hoje. Bom, mas seria isso, né? 1 sobre 6, mais 1 sobre 9, mais 1 sobre 12, né? Vamos tirar a prova aqui rapidamente, ó. 1 sobre 6, 1 sobre 9 e 1 sobre 12. Somo tudo e vou inverter. 2,77 ohms, né? Bateu direitinho o resultado. Ok?
Ok? Então, tá aí, resolvida a letra B, né? Achando todos os componentes, as grandezas aí que estavam faltando. Oi? A resistência total do circuito sempre vai ser menor que a menor resistência do circuito? Isso, muito bem observado. No circuito paralelo, a resistência total é menor do que a menor das resistências. Então, 2,77 ohms, a resistência menor é de 6 ohms, então deu menor, bateu. Isso aí. É uma boa forma de tirar a prova também. Ok? Muito bem, então vamos lá, vamos resolver mais um, então. Vamos, então, para a letra C. Ó, na letra C, também são 3 resistores. Baixa de tensão. Ok, o primeiro resistor de 1 kΩ. 1 kΩ. O segundo resistor de valor desconhecido, que a gente vai precisar de calcular, R. O terceiro resistor de 4 kΩ. Bom, o que temos de informação? Foi dado a tensão da fonte 64 volts. Essa corrente aqui, ó, foi fornecida, ele chamou de IS, S de source, né? Source em inglês, que é fonte, 100 mA. Tá aí. Essa corrente I1 nós precisamos de achar também. Tá aqui, ó. E precisamos de achar essa corrente aqui, que é I3, tá? Muito bem. Olha, para achar a corrente I1, deixa eu ver o que mais que está pedindo. Ah, ele pediu a corrente nessa parte do circuito aqui, ó. Nesse ponto, tá? Corrente I. Isso aí. Então, vamos começar pela corrente I1. Ó, a corrente I1 é só a gente pegar a tensão da fonte, 64 volts, dividido pelo valor do resistor, que é de 1 kΩ. Essa corrente, 64 dividido por 1000, dá 64 miliamperes. Tá aí. Ou seja, né, nós temos aqui já a primeira resposta do exercício. I1 igual a 64 miliamperes. Está aí respondido. Bom, o que mais que a gente pode achar? A gente consegue achar também a corrente I3. A corrente I3. Olha, I3 é igual a 64 volts dividido por 4 quilômetros. Então, nós temos que I3 corresponde a 16 miliamperes. Né? 16 vezes 4, 32, 64 volts. Então, 16 miliamperes. Está aí o valor de I3. Muito bem. Agora, a gente consegue achar também a corrente I. Tá? Vamos fazer uma análise aqui da corrente I. Ok. Bom, aqui é o seguinte. Quando a gente analisa
Deixa eu ver qual nó que eu vou pegar aqui para ficar mais fácil. Olha, isso tem a ver até com um exercício que a gente fez, né, que foi lá do exercício parcial 1, que tinha algo parecido, né? E teve alguém, se não me engano, foi o Djavan, que sugeriu um cálculo mais direto. E nós vamos fazer esse cálculo mais direto agora. Que a gente tem o primeiro nó, tá? E depois a gente tem o segundo nó. E aqui nós temos as correntes. Aí eu vou desenhar o seguinte, ó. Aqui nós temos a corrente total do circuito. No primeiro nó, desce a corrente I1, que a gente já calculou. Corrente total, aqui desce a corrente I1. Essa daqui, ó, é a corrente I. Tanto faz eu calcular aqui embaixo ou aqui em cima, é o mesmo valor de corrente, né? Ela sai desse nó, depois ela volta aqui embaixo. Então, o valor da corrente que está entrando nesse nó é o valor da corrente que está saindo desse nó aqui embaixo. Aqui para baixo, nós vamos ter uma corrente que eu vou chamar de I2, tá bom? E aqui nós temos a corrente que é I3. Então, vamos lá. Se bem que a gente vai precisar, de qualquer forma, fazer por etapas, né? Porque o exercício pede para calcular a corrente elétrica I. Então, quando a gente analisa, eu vou chamar aqui de nó A, e aqui o nó B, analisando o nó A, e eu faço a soma das correntes que chegam ao nó igual a soma das correntes que saem, nós temos o seguinte, que I total está chegando. O que está saindo desse nó? Está saindo I1, que a gente já sabe o valor, e está saindo a corrente I, que também a gente sabe o valor. Ou seja, a corrente I vai ser igual I total menos I1, tá bom? Então, a corrente I será igual, corrente total, de quanto que é o valor? 100 mA, se não me engano. 100 mA. Então, I vai ser igual a 100 mA menos I1 que a gente acabou de calcular lá em cima, 64 mA. Ou seja, I vale 36 mA. Tá aí, ó, o valor da corrente I. Bom, para achar o valor de R, né? Para achar o valor de R lá, nós vamos precisar de achar essa corrente aqui, ó. Eu vou chamar de I2, né? Porque se eu tiver o I2, eu já tenho a tensão da fonte, a gente acha o valor de R. Então, é o seguinte, I2, analisando o nó B agora. Deixa eu escrever isso, ó. Aqui é a análise do nó A. Analisando agora o nó B. Então, nós vamos fazer análise dos dois nós. No nó B, nós temos que I vai ser igual a I2 mais I3. Ou seja, I2 é igual a I menos I3. Tá bom? O valor de I a gente acabou de achar, 36 mA. E o valor de I3 está lá em cima, ó, 16 mA, que também a gente achou. Ou seja, I2 corresponde a 20 mA. Então, para achar o valor de R2, né, R, né, ele chamou simplesmente de R, então R vai ser igual ao valor da tensão da fonte dividido por I2. Tensão da fonte, 64 volts. E o I2 que a gente acabou de achar, 20 mA.
3,2 quilôohms. Então, está resolvido o exercício. Eu acredito que aqui a gente achou todos os componentes. I1, I2 e 3, a gente achou tudo. Achamos o valor de I, achamos o valor de R. Ok, é isso daí. Alguma dúvida, gente? Então, vou fazer o seguinte, agora tem um circuito aqui que eu separei, que ele é muito interessante, vocês vão entender o porquê. É o exercício 24, esse aqui eu vou até digitar. Aqui é mais rápido. Ou não, né? O exercício 24, gente, ele aplica um conceito que eu defendo muito, né, e tem muita gente que não concorda, né? Pessoal que é mais científico, vamos dizer. Eu falo que o engenheiro ele tem que ser capaz de estimar, né? E esse exercício ele fala sobre estimativa. E análise de defeito do circuito, isso é muito importante. Então, para o circuito mostrado abaixo, o que ele pede? Aí tem agora algumas questões que nós vamos analisar, que ele traz aqui solicitando. E ele diz o seguinte. Primeiro, ele pede o valor aproximado, né, estimado de I1. E nós vamos ver de quanto que esse valor tem que ser, né? Ok. Então vamos lá, letra A. O valor aproximado, eu vou até colocar entre parênteses aqui por minha conta, não está no livro, mas significa um valor estimado de I1, ok? Pronto, letra B. Quanto valem as relações I1 sobre I2 e I1 sobre I4. Ok. E na letra C, quanto valem I2 sobre I3 acho que eu vou fazer o seguinte, esse daqui repete o mesmo raciocínio da letra B, então eu vou pular. I1, I2, deixa eu ver. I3 e I4. Tá? Bom, então, aí o exercício lá no livro, ele tem também outras relações que ele está pedindo, que eu não vou calcular, porque o mesmo raciocínio repete, né, para a gente ganhar tempo. Então, a letra C eu vou pular e vou resolver a letra D, que é calcule o valor da corrente 1.
compare com o valor encontrado na letra A. Pronto. Vou fazer só esse daqui. Vou fazer o A, B e o D. Eu vou pular o C e não vou resolver a letra E, que é parecido com a letra D. Tá? Mas é bom, aqui já dá para explicar o conceito que eu queria mostrar para vocês. E em que consiste o circuito, né? Na verdade, é um circuito parcial. Deixa eu desenhar o circuito aqui. É um circuito configurado dessa forma. São 4 resistores em paralelo. Tá? Só que ele foi desenhado de um jeito um pouco diferente. Então, seria algo desse estilo aqui. Ó. Então, tem 2 resistores aqui em cima, que estão em paralelo. Tá? Aqui embaixo, tem outros 2 em paralelo. O circuito está desenhado dessa forma, mas a gente pode observar que todos os resistores estão em paralelo entre si. É só um jeito de desenhar que o autor colocou diferente. E dessa forma diferente aqui, eu acho que é só para ressaltar as 2 relações que ele pede para comparar esse resistor com esse e esse com esse. Tá bom? Só vou deixar o sistema destravar aqui para a gente poder continuar desenhando o circuito. Esse Microsoft Whiteboard está inviável de usar na segunda-feira, impressionante. Só na segunda-feira que dá esse problema. Vamos ver se eu consigo substituir por uma outra plataforma. Está sofrendo demais com ele. Ok, então vamos lá. Ó. Esse daí é o circuito, tá bom? Bom, o que ele traz de informação para nós? Deixa eu fazer um ajuste aqui. Ele traz informações que são o seguinte. Que essa corrente aqui, ó, I é igual a 10 amperes. Tá? Tá aí. Traz também que ele deu os valores dos resistores, né? Onde a gente tem 1 ohm, 10 ohms, 1 kΩ e 100 kΩ. Muito bem. Essa corrente foi fornecida 10 amperes. Aqui, ó. Então, I igual a 10 amperes. Ele pede para calcular, então, aqui, ó. Aqui nós temos a corrente I1. Depois, aqui embaixo, I2. Isso é I3. E aqui, I4. Gente, observe o seguinte. Vamos fazer uma análise, então. Então, vamos começar pela letra A do exercício. Nós vamos estimar o valor de I1, né? Seria próximo a quanto? Por exemplo, se eu estivesse fazendo a análise de defeitos do circuito e colocasse um multímetro ali para medir a corrente I1, quanto que eu deveria esperar um valor próximo de quanto, né? Então, quando a gente vem para a letra A,
a análise que a gente faz é o seguinte, ó. Olha, veja bem. E esse resistor é 10 vezes menor do que esse resistor aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar pela letra B, que aí depois a letra A fica mais fácil. A letra B, ele pede para a gente estimar, né, calcular quanto que vale as relações de 1 sobre 2. Né? Então, veja o seguinte. Eu vou chamar de R1 o resistor de 1 ohm. E R2 o resistor de 10 ohms. Tá? R1, vou falar o seguinte, R2 sobre R1 é igual a 10 por 1. Eu vou deixar escrito desse jeito. Significa que o resistor R2 é 10 vezes maior do que R1. Né? Qual que é a relação que traz para nós, então? Que I1 sobre I2 é igual a 10 por 1. Ou seja, I1 é 10 vezes maior do que I2, porque é uma resistência que é 10 vezes menor do que o valor de R2. Então, a relação entre a corrente 1 e a corrente 2 é essa daqui, ó, que I1 é 10 vezes maior do que I2, tá bom? Agora, vamos fazer uma outra análise, que é entre o resistor R3 e o resistor R4. R3 vale 1 kΩ e o resistor R4 vale 100 kΩ. Ou seja, R4 sobre R2, desculpa, R3, é igual a 100 kΩ dividido por 1 kΩ. A gente vai cortar quilo com quilo, né? Então, a relação é de 100 para 1. Veja bem, nesse caso, então, a relação entre I4 e I3 é de 100 para 1. A corrente no resistor R3, ela é 100 vezes maior do que a corrente no resistor R4. Então, vamos escrever assim, que I3 sobre I4 é igual a 100 para 1. Né? São duas relações, então, que o exercício pediu. E, analisando essas relações, a gente consegue responder a letra A. Veja bem, olha o raciocínio que nós vamos adotar. Vou circular isso aqui, é uma resposta. E isso daqui também é uma resposta. Tá aí, ó. Olha o raciocínio, gente. I1 é 10 vezes maior do que I2. Tá? Se a gente analisar, eu vou escrever, mas eu vou apagar depois. I1 sobre I3, de quanto que seria essa relação? I1 comparado com I3. I1 é 1 ohm. E I3 é 1 kΩ. Então, essa relação aqui, ó, é de 1000 para 1. A corrente no resistor 1 é 1000 vezes maior do que a corrente no resistor 3. Tá? Então, se essa corrente aqui, por exemplo, for de 1 ampere, essa corrente aqui vai ser de 0,001. Né? E a relação entre I1 e I4 vai ser de 100.000 para 1. Tá vendo? Ou seja, I1 é 100.000 vezes maior do que I4. Ou seja, a estimativa que nós vamos fazer de valor aproximado é desprezar I3 e I4. Então, nós vamos considerar que
para achar o valor estimado de 1, a gente despreza I3 e despreza I4. Então, vamos fazer essa análise aqui. Ó. Então, vamos lá. Letra C agora. Desprezando I3 e I4. Então, quando a gente despreza I3 e I4, nós vamos dizer que se eu somar I1 mais I2, nós vamos ter um valor aproximado, por isso que é chamado de estimado, a 10 amperes, que é a corrente total do circuito, né? 10 amperes. Então, vamos colocar aqui, ó. 10 amperes. Bom, mas veja bem, nós temos uma outra relação também que fala o seguinte, que I1 é igual a 10 vezes o valor de I2. Ou seja, também poderia escrever desse jeito, né? Que I2 é igual a I1 sobre 10. Ou 0,1 vezes o valor de I1. Quando eu volto nessa equação, eu posso escrever assim, ó, que I1 é igual a I1 mais I2. I2 é 0,1 I2. É aproximadamente igual a 10 amperes. Ou seja, I1 é mais 0,1 I1, eu escrevi I2, mas aqui é I1. Então, I1 mais 0,1 I1 vai dar 1,1 I1, que é aproximadamente 10 amperes. Ou seja, I1, se eu pegar 10 e dividir por 1,1, vai me dar um valor próximo a 9 amperes. Né? Vamos ver se dá certinho 9 ou se dá um... Mas não importa também, sabe? Eu vou explicar porque que não importa o valor exato. 9,09 amperes. Eu não estou preocupando com o valor exato. Porque o exercício pede para poder estimar valor aproximado. Né? Então, quando a gente fala de valor aproximado, valor estimado, não precisaria nem de fazer conta. Eu fiz uma análise dedutiva aqui com vocês, mas o certo seria não fazer conta. Seria olhar para o circuito e falar, o valor de I1 tem que estar próximo a quanto? Né? Tá vendo? O valor de I1 tem que estar próximo a quanto? Ó, eu desprezaria I3 e I4, não colocaria na conta, né? Porque I1 é bem menor do que I3 e I4. Ou seja, eu vou desprezar I3 e I4. Vou levar em consideração só I2. Como o I1 é 10 vezes maior, eu vou considerar, e a corrente total é 10 amperes, eu aproximaria I1 de 9 e o I2 vale 1 ampere. Então, 1 ampere aqui e 9 amperes. Estou falando que a corrente em I1, no resistor I1 tem que ser aproximadamente 9 amperes. Como que a gente vai resolver isso? Nós vamos calcular agora o valor real de I1. Só corrigindo que isso daqui, na verdade, que eu resolvi não é a letra C, é a letra A. Então, deixa eu só acertar isso aqui. Ó. Então, vamos lá. Letra A. E agora nós vamos resolver a letra C. O primeiro passo é calcular a resistência total. Né? Como que nós vamos fazer para calcular a resistência total? Nós vamos fazer o seguinte, ó, vai ser 1 dividido por 1 sobre 1, que é o primeiro resistor R1, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 1000, mais 1 sobre 100.000. Ô Marco, Oi. eu poderia, por exemplo, utilizar aquela fórmula de R1 vezes R2 sobre R1 mais R2 e somar os dois? Pode. Você tem que fazer 2 vezes, né? Na verdade, 3 vezes. Seria o seguinte, você pode fazer
esse vezes esse dividido pela soma, depois você faz esse vezes esse dividido pela soma, aí depois você vai pegar o resultado desse vezes o resultado desse, dividido pelo resultado desse, mais o resultado desse, entendeu? Você tem que aplicar essa fórmula 3 vezes. Ah, entendi. Mas também tem que dar o mesmo resultado. Eu gosto de resolver desse jeito aqui, porque na calculadora HP tem uma função ali que é 1 sobre x, e o resultado sai rapidinho, né? Então vamos lá. De quanto que vai ser a resistência total? Gente, qual que é a resistência total tem que estar próxima de qual valor? Ela vai estar próxima de 1 ohm, né? Ela vai ser um pouco inferior a 1 ohm, mas mais próxima de 1, né? Considerando a diferença de valores ali. Mas vamos resolver aqui, ó. Então, vamos pegar 1 sobre 10. Opa. Ok, depois 1000. Depois 100.000. Somo tudo. Ó, então, a resistência total deu 0,908 ohms. É o que eu estava falando. A resistência total vai dar próxima do menor resistor. Como a diferença de grandeza é muito grande, né, dá esse valor aí, 0,908 ohms. Tá aí. Muito bem. Então, achamos a resistência total, né? Agora, nós podemos calcular o valor da tensão elétrica aplicada à associação. De quanto que é esse valor? Eu vou chamar esse valor de V1, que seria isso daqui, ó. Né? Eu vou falando que V1 é a tensão elétrica em cima desse resistor, mas como todos os resistores estão em paralelo, V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a V4, tá bom? Então, vamos ver quanto que dá o valor de V1. V1 vai ser a corrente total do circuito vezes a resistência total, né? I total, 10 amperes, vezes a resistência total, 0,908 ohms. Ou seja, V1 corresponde a 9,08 volts, tá bom? Bom, agora que a gente determinou o valor de V1, a gente pode calcular o valor de I1. I1 vai ser igual a V1 sobre R1. V1, 9,08 volts. Dividido por R1, 1 ohm. Ou seja, o valor exato da corrente I1 é de 9,08 amperes. Aí. Bom, então veja bem, gente. Olhando para o circuito, sem precisar de fazer essa análise, nós estimamos que essa corrente I1 ficaria próximo de 9 amperes. E quando a gente calculou aqui, olha, o valor exato dela é de 9,08 amperes. Tá? E por que eu falo que essa habilidade é muito importante? Quando a gente vai analisar circuito para tirar defeito, né, o circuito está em mau funcionamento, e você precisa de fazer uma análise, você vai colocar um instrumento e você tem que saber de quanto que é o valor esperado para aquela corrente elétrica naquele ponto. Tá? Então, isso é muito útil, de fato. Algumas pessoas que são mais cientistas do que engenheiros não concordam com essa ideia de estimar. Mas, na prática, nem sempre você vai conseguir, às vezes nem tem tempo de você fazer o cálculo preciso, né? O seu objetivo é achar defeito do circuito. Então, se a gente estava esperando uma corrente de 9,08, se você achar uma corrente de 100 amperes, provavelmente tem algum mau contato, a resistência elétrica está alterada, e por aí afora.
Dúvidas? Não? Então, vou pegar mais um exercício do livro. E agora, deixa eu ver qual que eu selecionei. Página 184. É o capítulo 7. Muito bem, isso aqui. Ok. Eu estou selecionando exercícios assim que tenha próximo do que pode cair na prova, viu, gente? Então, vamos lá. Capítulo 7. E nós vamos resolver o exercício número 29. Deixa eu ver se digitar vai ser mais rápido agora. Com divisor de tensão, determine Bom, gente, hoje eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, que tá complicado aqui já, viu? Tem que escrever que é mais rápido. Vamos lá. Exercício número 29, capítulo 7. Então, dada a fonte com o divisor de tensão, determine então, vamos lá. Letra A. Tensão E da fonte. Letra B. Os valores de RL2, resistência de carga 2 e resistência de carga 3. Letra C. Os outros resistores, R1, R2 e R3. Então, vamos desenhar o circuito. Então, o circuito... Aqui é o nível onde é aplicada a tensão elétrica. Deixa eu traçar uma linha aqui. Ok? Então, o primeiro resistor está aqui. Segundo resistor. Terceiro resistor. Aqui, olha, tem um ponto comum, que é o ponto de terra. Então, vamos lá. Resistor R1,
R2 e R3. Só que o circuito ele começa a assumir uma configuração diferente aqui agora, que é o seguinte, ó. Desse ponto de terra, que é o ponto comum, ocorrem algumas derivações. Por exemplo, aqui tem um outro resistor, em paralelo com R3, que é a resistência de carga número 3. Está conectado aqui dessa forma. Então, aqui está RL3, tá bom? Aqui também tem uma outra resistência de carga. Que é chamada de RL2. E por último, nesse trecho aqui, a última resistência de carga. Então, fica claro que é um circuito misto. Está ali o RL3, aqui foi dada uma corrente de 40 mA. Essa corrente aqui é de 12 mA. E essa corrente aqui de 8 mA. Também temos outras informações. Por exemplo, a corrente total aqui, olha, ele chamou de IS, corrente da fonte, ela é de 72 mA. Ok? Nesse ponto aqui, olha, nós temos uma tensão elétrica de 48 volts. 48 volts está de onde para onde? Desse ponto até o terra. É uma tensão referencial até o terra. E aqui nós temos uma tensão de 24 volts. Está aí. Muito bem. Então vamos ver o que a gente consegue já determinar, né, analisando o circuito. Ô, Marcos, essa onde tem a corrente de 40 mA é RL1, é isso? Isso é um, eu confundi aqui, ó, e também faltou um dado aqui, ó, deixa eu corrigir ali. Isso aí, Diago. Aqui é RL1. Opa, deixa eu corrigir aqui. RL1. Ficou parecendo quarto, né? E o RL1 foi fornecido, né? O livro lá atrás com uma resistência de 1,6 kΩ. Assim que voltar. km, tá bom? Então, veja bem. Analisando o circuito, observa que a tensão em cima da carga 1 é a própria tensão da fonte. Né? Está em paralelo. Né? A tensão daqui ao terra é igual à tensão desse resistor aqui até o terra. Tá bom? Então, a tensão da fonte é... Deixa eu mudar a cor aqui. Vamos resolver de azul. Então, a tensão da fonte vai ser igual a 40 mA vezes o valor do resistor RL1, que é de 1,6 kΩ. Então, nós temos que a tensão da fonte vale 40 mA 6 vezes 64 volts. Volts, tá bom, gente? Muito bem. Olha que interessante. Nós temos 64 volts aplicados, ó, daqui até aqui, ó. 64 volts. Se nós temos 64 volts dali, nesse ponto, e tem 48 volts daqui até aqui, a diferença vai estar sobre o resistor R1. Né? Então, a gente consegue achar já
o valor do resistor R1. Desculpa, da tensão em cima de R1. Bom, olha só. Deixa eu apagar isso daqui. Outros parâmetros que a gente consegue achar também. Eu consigo achar a tensão em cima do resistor R2. Por quê? A gente tem 48 volts daqui para cá, por terra, e tem 24 volts daqui para cá. Ó. Então, nós já sabemos que a tensão em R3 vale 24 volts, e a tensão no resistor R2 vale 48 menos 24. Vale 24 volts. Tá? E a tensão em cima de R1 vai ser 64 menos 48. Né? 16 volts em cima de R1. Tá bom? Bom, então é o seguinte. Veja bem. Vamos, então, fazer algumas análises aqui. A gente consegue achar o valor da corrente também no resistor R1. Nós vamos chamar de I1. Né? Ó, vamos lá. I1 vai ser igual a corrente da fonte menos a corrente na carga 1. Vou chamar de IL1. Porque está chegando 72 mA e está seguindo 40 mA para a carga 1. Ou seja, se eu pegar 72 mA, que é a corrente total do circuito, menos 40 mA, que é da carga 1, essa diferença aqui é a diferença no resistor R1, né? Que vale 72 menos 40, 32 mA. Então, olha que interessante. Nós já temos aqui, então, a corrente I1. A tensão V1 é igual à tensão da fonte menos os 48 volts daquele trecho do circuito. Então, nós temos aqui 64 volts menos 48 volts. V1 vai ser igual a 16 volts, né? Tá? Então, aquilo que eu estava explicando. Ó, tem 48 volts daqui por terra e 64 volts daqui por terra. Então, 64 menos 48 dá 16 volts. Ou seja, a gente já consegue calcular o valor de R1. R1 vale, então, V1 sobre I1. V1, 16 volts, dividido por 32 miliamperes, eu acredito que isso daqui deva dar 500 ohms. Vamos ver aqui. Segunda-feira não dá para confiar muito na cabeça. Né? ohms, isso daí. Então, achamos aí o valor do resistor R1. Acabou que eu comecei resolvendo a letra B primeiro. Então, eu vou concluir a letra B, depois a gente volta na letra A. Tá? Deixa eu colocar assim, a letra B. Eu comecei aqui na letra A, tem 64 volts, mas depois a gente volta lá. Bom, olha só. Agora a gente consegue achar a corrente no resistor R2. Observe o seguinte. Tem 40 mA aqui, 32 mA através de I1. Desses 32 mA de I1, 12 vem para RL2. Então, o que sobra para R2? Vai ser 32 menos 12, 20 mA ali no R2. Então, vamos escrever isso daqui. I2 é igual a I1 menos IL2, né? I1 vale 32 mA, IL2 vale 12 mA. Então, nós temos que a corrente no resistor 2, ela vale 20 mA. E de quanto que é a tensão V2? Olha, a tensão V2 corresponde a 48 volts menos 24. Aí é a queda de tensão em cima do resistor R2, que também vai dar 24 volts. Vamos escrever isso lá. Bora?
Então, V2 vai ser igual a 48 volts menos 24 volts. Nós temos aí o valor de 24 volts. Então, para calcular R2, será V2 sobre 2. 24 volts dividido por 20 miliamperes. R2, 120 ohms, imagino. 24 dividido por 20. Não, 1.200 ohms. Então, o R2 vale 1.200 ohms ou 1,2 kΩ, né? Está aí, o valor de R2. Muito bem. Determinamos R2. Olha, agora a gente consegue ir na mesma linha de raciocínio, achar o valor de R3. A tensão em cima de R3 são os próprios 24 volts que está aparecendo aqui no circuito. Olha, e de quanto que é a corrente I3? Vai ser a corrente I2 menos IL3. Então, vamos lá, escrever e arrematar essa letra B. Então, é o seguinte, ó. I3 vai ser igual a I2 menos a corrente na carga 3. Tá? A corrente na carga 3, ela é de 8 mA e o I2, 20 mA, que a gente achou ali. Ó. Então, 20 mA menos 8. Nós temos que a corrente I3 vale, então, 12 mA. V3 é igual a 24 volts, que já foi dado direto no circuito. A tensão elétrica daquele nó até o terra, 24 volts, e, coincidentemente, o resistor R3 está conectado daquele nó até o terra. Tá aqui, ó. Daqui até aqui é o V3, o R3, mas também foi dado que vale 24 volts. Então, o R3 é igual a V3 sobre 3. 24 volts sobre 12 miliamperes. Então, o R3 é igual a 2 kΩ. Né? Vou colocar aqui 2.000 ohms para ficar igual ao que eu fiz de cima lá. Então, está aí o valor de R3. Então, letra B está pronta. Nós precisamos agora resolver a letra A. E na letra A, pede a fonte de alimentação. A gente já resolveu. Né? Está aqui em cima. Então, letra A já foi resolvida aqui. Ó. Nós pegamos a corrente na carga, vezes o valor da carga L1, né? 40 mA vezes 1,6 kΩ, deu 64 volts. Essa daqui já é a resposta da letra A. Muito bem. Aí na letra... Esse daqui, na verdade, é a letra C, que eu resolvi, e agora nós vamos resolver a letra B. Então, isso daqui é a letra C. E agora nós vamos resolver a letra B, que pediu os valores de RL1 e RL2. Então, vamos lá, letra B. RL1. Quanto que vale o valor de RL1? Vale a tensão em cima de RL1, que são os 24 volts, tá? Dividido pela corrente, né? RL1, então, a gente pode observar que a tensão no resistor RL1 RL3, né? Na verdade, não é RL1. RL3 é igual a V3. Então, vamos colocar isso aqui. Ó. RL3 é igual a V3 sobre IL3. Né? Porque está em paralelo com o resistor R3. Então, 24 volts dividido por 8 miliamperes. Então, nós temos que a carga RL3 vale 3 kΩ.
RL3. E o RL2? Né, que foi a outra carga que foi pedida. Olha, RL2 vai ser igual a... Vou chamar de VL2, tá? VL2 sobre IL2. Porém, quanto que vale o VL2? Né? Vamos analisar o circuito ali. O VL2, né, só puxando aqui, corresponde à tensão em cima desse nó aqui, olha, que é de 48 volts. Observa, a tensão desse ponto até o terra corresponde à tensão em cima do RL2, que é a tensão daqui até aqui. Ó. Então, VL2 corresponde a 48 volts. Então, VL2 igual a 48 volts. E quanto que vale o IL2? Ó, IL2, então, já foi fornecido 12 mA. Então, RL2 será igual a 48 volts dividido por 12 miliamperes. Que isso, gente? Bom, deu uma travada aqui, mas então RL2 vale 4 kΩ, né? 4 vezes 12, 48. Bora. Ok. Ou seja, RL2 vale 4 kΩ. E está resolvido aí o exercício. Alguma dúvida, gente? Comentários? Tem como só voltar no enunciado, fazendo um favor? Tem sim. Peraí. Bom, eu separei esses exercícios lá do final dos capítulos 6 e 7. Tá? Deixa eu voltar lá no enunciado. Isso daí. Capítulo 7, né? Esse daqui foi do capítulo 7. E o anterior do capítulo 6. Os outros. Certinho, obrigado. Nada. Gente, mais alguma dúvida?